E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nicolas do canal Planeta Saturno. E no vídeo de hoje eu pedi pro meu pai dar a opinião dele sobre o caso das demissões de Departamento de Igualdade ligado à Microsoft e de outras empresas. Eu me chamo Marcos, sou o pai do Nicolas. Vou falar aqui do caso da Microsoft, que demitiu essa semana, na verdade foi semana passada, mas virou notícia essa semana, a sua equipe Diversidade, Equidade e Inclusão. O que acontece aqui? É que essas políticas essas políticas de diversidade, inclusão e a PQP, elas servem na prática apenas para gerar custos. E quando a Microsoft pressionou, fez lobby nos Estados Unidos para que isso virasse quase que uma regra, que não há lei determinando isso na legislação americana, isso foi quase uma regra de mercado, ela gerou custos aos seus concorrentes. E enquanto isso gerava custo, atrapalhando o investimento dos seus concorrentes em novos produtos, e para ela não tinha peso financeiro, tudo bem. A partir do momento que começou a ficar cara a brincadeira, porque começaram a usar essas políticas falsas para contratar funcionários de qualidade inferior às necessidades da Microsoft, começaram a fazer campanhas publicitárias massivas para um nicho de mercado muito pequeno e começaram a se afastar do seu cliente principal, a Microsoft fez aquilo que qualquer empresa séria no mundo faz: demite o idiota. E foi o que fizeram, demitiu os idiotas. A prática de inclusão, ela tem que ser algo espontâneo e orgânico, ela não pode ser uma imposição, porque senão ela se volta contra você. E a Microsoft experimentou do seu próprio veneno. Mas por que isso é um erro? Vou falar especificamente do caso da Microsoft, mas tem vários vídeos aqui nesse canal falando do caso Disney. Quando você começa a fazer muito essa questão da inclusão, você traz gente cega, voltado apenas para essa ação, esse tipo de atividade, e esquece a finalidade da empresa. A finalidade da empresa é atender o seu público. E quando o trabalho bem feito, você tem como resultado o lucro. Ah, mas o objetivo é o lucro. Não, o objetivo é a consequência. O lucro é a consequência do objetivo alcançado. O seu objetivo é atender o seu público. O que aconteceu aqui é que a Microsoft acabou se afastando do seu objetivo, que era atender seus clientes. De forma satisfatória, seja no mundo dos jogos, seja no mundo empresarial. E quando isso passou a influenciar no bolso deles, simplesmente demitiram esse pessoal e acabou. Só que Disney já veio fazendo isso desde 2022. Tanto é que lançaram um filme agora totalmente sem lacração, já totalmente vacinado, e deu 1,5 bilhão de bilheteria. Quando você olha o Twitter, atualmente chamado de X, todo o departamento de diversidade foi demitido também há 2 anos. E a relevância do Twitter no mundo aumentou. Você tem o caso de um grupo de canalhas se aproveitando desse tipo de ação. Um grupo de canalhas criou a Sweet Baby Inc., que é uma empresa de marketing, só que ele, antes de propor marketing positivo, marketing inclusivo para empresas de videogame, essa empresa ameaça com marketing negativo à empresa. E tentaram fazer isso na Ásia, mas os profissionais da Ásia denunciaram esse tipo de ação. No Brasil, E na Steam foi criado um grupo por um brasileiro denunciando essas ações da Sweet Baby, aí levantaram a leve e viram que, no geral, a maioria dos jogos que a Sweet Baby coloca a mão, flopa. E quais eram as ações dessa empresa? Da Sweet Baby eram ações de inclusão, sem se importar com a relevância do roteiro. Aprendam uma coisa que existiu nos Estados Unidos, mas que não se reflete nas empresas. Ai, mas os Estados Unidos lutou pela inclusão dos negros nas universidades. Sim, porque em vários estados americanos, estados tradicionalmente democratas do sul dos Estados Unidos, você tinha uma questão de revanchismo, porque os democratas perderam a Guerra Civil Americana e foram punidos, sendo obrigados a dar liberdade aos negros. Então, era uma questão de revanchismo você excluir os negros, dar a eles uma condição de cidadão de segunda classe. E não importava se uma família negra tinha dinheiro para pagar a faculdade do seu filho. Naqueles estados, os reitores simplesmente não aceitavam matrículas de negros por essa questão revanchista. Não era uma questão de capacidade econômica. Não era uma questão de legislação, era uma prática cultural local. Precisou da política afirmativa para que isso fosse rompido. Mas isso só fazia sentido no ambiente universitário, para que o jovem pudesse entrar lá e de lá sair. As universidades americanas não criam funcionários, criam empresários. Era a forma de você fazer com que os negros da região pudessem alcançar patamares mais altos da sociedade local. Replicar esse tipo de situação para empresas onde a produtividade é o que importa e não a questão racial é bobagem. Ai, mas tem isso, ai, mas tem aquilo, não sei o que. Põe na cabeça. Empresa que dá lucro, não fecha. Empresa que dá prejuízo, fecha. O dono não quer perder o próprio emprego, quer ser dono da empresa. Ele não quer que a empresa feche e ele fique depois com um monte de processo trabalhista e com um monte de processo por pessoas para quem ele está devendo dinheiro. Ele quer pagar as contas no final do mês. Então, se você tem uma questão de cunho político que dá prejuízo para a empresa,
a empresa vai rejeitar. Enquanto isto servir para prejudicar a concorrência, Prejudicarem empresários menores, beleza, estava bem. A partir do momento que começou a prejudicar eles, tudo isso volta atrás, e aí agora você vai ter o efeito rebote, onde nós muito provavelmente vamos ver nos Estados Unidos campanhas massivas dessas grandes empresas contra esse tipo de prática política, questionando exatamente a qualidade dos produtos dos seus concorrentes que continuam com essa aderência a tal política. que no caso seriam empresários menores, perceberam como Isso é apenas um joguinho de manipulação? Não é de fato uma preocupação com pessoas? quer se preocupar com pessoas, Se preocupar com pessoas, dê a elas duas coisas: liberdades e a manutenção de seus direitos individuais. Fora isso, todo o resto é bobagem. Tem uma dica também. Vou deixar o link do Amazon Prime com 30 dias grátis para que vocês possam assistir séries, baixar jogos, ouvir músicas e fazer compras pela Amazon sem pegar frete. Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Então é isso, até a próxima e tchau!